Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, estamos aqui no Catecismo, na parte, creio no Espírito Santo, a partir do parágrafo 707. 707. Uma das ações do Espírito Santo, e que é a principal, é fazer recordar todas as coisas que Jesus nos disse. Ele é o Paráclito, o advogado, que vai nos defender. Nos defende nas horas de nossas fraquezas e misérias. Então, dentre essas ações do Espírito Santo, as manifestações teológicas e as manifestações divinas no meio dos homens, é o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que age, a ação dele nos sacramentos, Deus se faz presente, é a ação dele no coração dos profetas, é a ação dele na Virgem Maria, por isso concebeu do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é para nos dar Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo com a sua ascensão aos céus. Mas é verdade que ele nos faz recordar tudo que Jesus nos disse. Ele nos leva a Jesus e nos dá Jesus. Porque Jesus é a vontade do Pai. Então essas teofanias e manifestações de Deus, elas iluminam o caminho das promessas, como diz aqui no parágrafo 707. Desde os patriarcas, Moisés, Josué, de todos eles. E o que acontece é que normalmente fazia isso de uma forma extraordinária, através da nuvem, sempre ocultamente. A ação do Espírito Santo é oculta. A ação de Deus Filho foi presente no meio dos homens, conviveu com os homens e morreu por nós. A ação do Espírito Santo e a ação do Pai são ocultas. Nós não vemos. Sabemos da vontade do Pai pelo Filho. E sabemos do Espírito Santo porque quem nos dá o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Então nos deram esse Espírito Santo para iluminar e abrasar o nosso coração. Por isso, em Pentecostes, abrasou o coração dos apóstolos e eles tiveram coragem quando eram covardes. Eles anunciaram com alegria quando tinham medo. Isso tudo mudou a ação na vida do Espírito Santo, mudou a ação no coração desses homens. E também muda no nosso coração. Essa é a pedagogia de Deus. Ele aparece especialmente no dom da lei, do cumprimento da vontade de lei, da lei divina. Quando nós cumprimos a vontade divina, entramos no projeto divino. Quando nós cumprimos uma ação que é divina, isso é no parágrafo 708, o que acontece é que nós entramos no plano divino para a nossa salvação. Por isso que a obediência custa muito, porque Jesus foi obediente até a morte, também para nós. Na obediência à vontade de Deus está o plano da nossa salvação. Quando a gente cumpre bem, apesar de não querer, apesar de ser difícil e árduo, é o Espírito Santo que abrasa o nosso coração a querer fazer, porque a nossa vontade é não fazer, desistir e desanimar. Como os apóstolos, medo, covardia, e às vezes até o desânimo, falta de fé, falta de confiança, que tiveram na palavra de Deus, mas foi preciso vencer a morte e ressuscitar para dar força a esses homens, e uma ação da graça nos seus corações para que fossem mais fortes. E essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma. Ele mostra Deus, e essas são as manifestações da alegria do amor de Deus. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sacerdote, o que ele oferece? Sacrifícios. Então nós somos um povo sacerdotal. Quais os sacrifícios que nós oferecemos? O nosso trabalho, acordar cedo, ser honesto, ser sincero, fazer bem as coisas, são sacrifícios. Porque mentir é mais fácil, porque não acordar é mais prazeroso, porque comer muito além daquilo que gosta é magnífico. Depois o mal que faz é outra história. Mas é verdade que parece que tudo é ótimo.
Mas a questão é, se ouvirmos a voz de Deus, essa aliança, essa ligação com Ele, se nós colocarmos em prática, seremos um povo sacerdotal que oferece sacrifícios todos os dias. Diferente do padre, que além dos sacrifícios da vida, ainda tem o sacrifício da Santa Missa, que é um sacrifício, né, litúrgico, que é um sacrifício sacramental, né? Então, que é dos sacramentos, né? Então, o que acontece é que é bem diferente, né? Esse sacrifício, porque é pelo bem do povo, que é a função ministerial do sacerdote. Mas todos somos um povo sacerdotal, todos em Cristo somos um. Por isso, o mesmo sacrifício de Cristo vai ser na medida para cada um. E a santificação da nossa alma, o Espírito Santo vai moldando. Como ele é um fogo abrasador, né, para tornar um ferro, um ouro puro, então quanto mais fogo, quanto mais líquido esse metal ficar, então menos impurezas ele tem. Então é isso que acontece conosco. A ação do Espírito Santo é um fogo abrasador, porque ele veio para abrasar e queimar o que em nós não presta. O que nós tem que ser queimado e jogado fora? Né? As preguiças, os orgulhos, as vaidades, né? As mentiras, o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza. Essas coisas devem ser arrancadas. Como elas são arrancadas? Quando nós olhamos para a vontade divina e entramos nesse projeto. Agimos não porque queremos, porque sabemos que é o melhor para nós. É a mesma coisa quando o médico dá um remédio. O remédio é muito ruim e amargo, mas a gente sabe que é bom. Bom para a saúde, ruim para o paladar, ruim para a situação. Agora o regime vai ser não comer isso, fazer tanto exercício, isso é penitência. Sim, mas é o remédio que se dá para ficar bem. Então são esses os remédios que Nosso Senhor dá para cortar em nós o pecado. E quais são os remédios? O bem que se deve fazer e o mal que se deve evitar. Quais são os males? O mal é o pecado, nós já sabemos. Mas o que é o mal em concreto? Já vimos desde os primeiros capítulos aqui do Catecismo. O mal, na verdade, nada mais é que uma desordem daquilo que Deus criou. Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança. Mas quando ele não se assemelha pelas boas obras, então ele está deturpando a imagem de Deus no próprio coração. Então essa é a desordem. Quando nós obedecemos, ordenamos a nossa vida à vontade divina. Mas quando desobedecemos, então desordenamos a nossa vida. Uma desordem, né, e um mal que acontece. É por isso que nós somos chamados, pela ação do Espírito Santo, a sermos transformados. Da nossa parte, a fidelidade da oração e o desejo de querer fazer bem. Mas da parte de Deus, a graça necessária para conseguir. Porque sozinho não conseguimos. A gente pode até perseverar por uma semana, 3, 4 dias, depois vem o desânimo. Basta vir uma desordem, uma dor de barriga, um problema, uma chuva, um teto que vaza água, pronto. Já vem o ódio, a raiva, já vem a discórdia. Justo nesse horário que ia fazer tal coisa, aconteceu tal tragédia. Então não dá para fazer mais, já falei um dia, então não vou mais fazer. Pronto. Era tudo que a vagabundagem da nossa vida queria. Uma desordem para ser desculpa de que não dá. E esse é o nosso problema. Que nós, ao invés de procurarmos cumprir a vontade de Deus, não fazemos. Eis que vou fazer nova todas as coisas. Parágrafo 711. E o que Deus quer com isso de nós? É Ele que age, né, através do Espírito Santo. Anuncia pelo Espírito Santo no nosso coração que somos esse pequeno resto do povo de Deus, povo dos pobres, para guardar a esperança e a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. É isso que veio fazer o Espírito Santo. Aqui logo embaixo do parágrafo 712, né, e na profecia de Isaías vai dizer, né, sobre Cristo. E o que ele diz? Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de sua raiz, de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor de Deus. Então esse temor de Deus, a piedade e o temor de Deus é o que vão nos levando a cumprir todas as outras coisas. Com sabedoria, conhecer, com inteligência, cumprir, o conselho para não errar, a fortaleza para pôr em prática e o conhecimento para reconhecer a grandeza e a ação de Deus na nossa alma. Esses são os traços que o Espírito Santo vem trazer do próprio Salvador, do próprio Cristo, que é o Messias, que veio nos salvar. E esse é o sentido do Espírito Santo na nossa alma. Vem mostrar que Jesus cumpriu a vontade do Pai, mesmo sofrendo a paixão.
Então, não ter medo das dificuldades da vida presente, porque essas paixões que temos que sofrer na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, são as coisas que Deus quer que paguemos o mal com o bem. Tomando sobre si a nossa morte, Ele pôde comunicar-nos o seu próprio Espírito de vida. É por isso que inaugura o anúncio da Boa Nova, fazendo essa passagem de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Evangelizar os pobres. Nós somos os pobres, porque nem tudo conhecemos da vontade de Deus para nós. Então Ele veio nos dar o que nos falta, aquilo que é a maior riqueza. O que falta para os pobres? A riqueza. O que falta para nós? Essa riqueza. Então, anunciar e evangelizar os pobres. Não veio dar dinheiro, veio trazer a boa nova. E essa é a riqueza, esse é o tesouro escondido. A nós que somos pobres, que nem sempre conhecemos. Quantas vezes a tentação, né? Hoje é dia de Santa Rita, né? Pensar Santa Rita, sofreu com paciência todas as coisas. Marido ruim, os pais que ela amava tanto, filha única, já não tinha irmão. Os pais que obrigaram ela a casar, que ela não queria. O marido que parecia ser bom, mas era ruim para burro. E depois os filhos que foram educados por ela. Então ela educou direitinho os filhos, mas por causa do tio que envenenou a cabeça dos meninos, queriam vingar o pai. Então ela rezou para que Deus não fizesse esses meninos se perder. Os meninos morreram da peste na época, de uma das pandemias da época. Então morreram os meninos, ficou sem os filhos, sem marido, sem os pais, né? Não tinha irmão, entrou para o convento. A madre perseguia ela, não aceitou que ela fosse freira de primeiro escalão, põe ela na ordem terciária, ficou lá na ordem terceira das freiras, fazendo serviço mais humilde que ninguém queria fazer. E se a gente pensava, bom, agora o que falta para piorar a vida dessa mulher? Ainda recebeu os estigmas de Cristo e a chaga que ela tinha na testa deixava ela fedida. Imagina, uma freira fedida, né? Então não podiam nem chegar perto da coitadinha, porque ela cheirava mal, cheirava carne podre. É como se estivesse apodrecendo. Então até isso, só teve um consolo, né, que quando foram visitar o Papa, ela fez a pé de Cássia até Roma, são 100 e poucos quilômetros. Então ela fez a pé essa caminhada, vai saber quantos dias levou, e quando estava chegando em Roma, o cheiro sumiu. Então ela pôde visitar o Papa, aí quando voltou, entrou no convento de novo, começou o cheiro. Então começou de novo o cheiro, só quando morreu. Quando morreu, aí sim, a partir daí, o seu corpo tinha cheiro de rosas. Pronto, é isso. Mas teve consolo quando? Só quando morreu. Quando estava em vida, qual foi a sua vida? Foi oferecer tudo a Deus. Então, é isso que o Espírito Santo faz. É uma nova vida. Fazer novas todas as coisas. Tinha tudo para ser a mulher mais reclamona, para ser a mulher mais chorona, para ser a mais desesperada de todas as mulheres. E o que ela fez? Oferecia tudo. Sofria? Claro que sofria. Era humana. Sofria tudo, com o marido, com os filhos, sofria com a família, sofria com tudo. Com a doença, com o cheiro, sofria com tudo. Então, o que passou na sua vida foi exatamente isso. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos. Quem está preso? Quem cometeu um crime, um pecado. E o que é remissão? Assim, vai perdoar aqueles que cometeram os crimes. Estão arrependidos? Vai libertá-los, né? E recuperar aos cegos a vista. Todos nós não conseguimos ver o plano de Deus quando acontece uma tragédia na nossa vida. Bastou o médico dar um anúncio: olha, agora você está com câncer. Pronto, aí já perdemos a vida, achamos que o mundo vai acabar. E vai acabar de um jeito ou de outro. Se não é no câncer, vai acabar de outra coisa. Para nós vai acabar. Agora, é fácil receber uma notícia dessa? Claro que não. Agora, quando entendemos o projeto divino, nós não vemos nisso um projeto divino. Mas no final das contas, se a gente pensar assim: a doença vai me fazer sofrer, não vou poder fazer mais um monte de coisa. Olha, antes eu tinha preguiça e não queria fazer as coisas, agora tenho toda a desculpa do mundo que eu não vou precisar fazer, estou doente. Já começou a ficar boa a doença. Aí depois vou pensar que a doença vai me levar para o hospital toda hora. A vida inteira queria passear, agora vai passear todo dia, vai para o hospital todo dia, né? Queria ser respeitada e amada por todo mundo, agora vai ter atenção de enfermeiro, médico, todo mundo vai te dar atenção.
Agora vai ter a doença. Se olhar bem, até que não é tão mal assim. Está conseguindo tudo o que queria antes, só que agora de outro jeito. E no final das contas, quando você pensa, agora eu vou morrer. Não, agora vai entrar para o céu, porque suportou isso tudo com alegria. Pronto, maravilha. Mas é como vemos as coisas, não conseguimos ver. O nosso trabalho pode ser uma escravidão, ou pode ser um bem para a nossa família. A nossa oração pode ser um sacrifício, ou pode ser uma união plena de amor com Deus. Depende de como vemos as coisas. Às vezes estamos cegos, quando está na nossa frente a nossa salvação, e a gente murmurando, reclamando. Bem diferente de Santa Rita, que tinha tudo para reclamar, mas aceitou tudo. Foi fácil? Claro que não. O povo dos pobres, os humildes, parágrafo 716, os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos do seu Deus, os que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias, é finalmente a grande obra da missão escondida do Espírito Santo. Não os que esperam a justiça dos homens, né? Mas aqueles que esperam de verdade as obras divinas. É finalmente grande a obra e a missão do Espírito Santo, essa missão escondida do Espírito Santo, durante o tempo das promessas para preparar a vinda de Cristo, porque quando não temos e nos falta tudo, é que vamos ao encontro daquilo que é tudo para a nossa vida. São João da Cruz vai dizer, nós somos nada e buscamos o tudo que é Deus. Quando temos tudo, não nos falta nada. E é isso que devemos entender. Por isso a nossa pobreza é não ter nada. O que nós temos? Vamos nos salvar? Não. Somos capazes de fazer milagres? Não. Suportar os problemas? Não. Aguentar as chateações? Não. E ter raiva até de quem ama a gente? Sim. Essas são as misérias nossas. Então essa é a nossa pobreza. Mas quando vem a ação do Espírito Santo, que está escondido por trás disso tudo, esse tempo das promessas prepara a vinda de Cristo. É a sua qualidade de coração purificado e iluminado pelo Espírito Santo que se exprime nos Salmos. Nesses pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. É quando não temos nada é que recorremos a Deus. E essa abertura e essa disposição nos fazem abertos à vontade divina. Quando Deus nos tira alguma coisa, não pensem que é castigo. Deus nos tira alguma coisa para nos preparar para coisas maiores. Deus nos tira a liberdade, nos tira a saúde, nos tira a alegria, às vezes até do nosso próprio trabalho que a gente escolheu. Deus permite um monte de coisas dessas, exatamente para que a gente se conforme à vontade divina. E é interessante, né? Mas isso daqui o senhor não entende. Sim, eu entendo. Faz 16 anos que eu estou na catedral, estou tentando pôr meu coração ali e fazer tudo do melhor. Não dou conta, é verdade. Então, por isso que tem um vigário, por isso que tem a ajuda de outros padres, porque eu não dou conta. Então, tentando fazer tudo. Vai chegar uma hora que o bispo vai falar assim, vontade divina, vai falar assim, agora vai embora, vai para outro lugar. Pronto, resolvido o problema. Então, foi tudo em vão? Não, não foi em vão. Foi feito de coração. Agora, a gente é perfeito? Não. De qualquer jeito, eu ia sair mesmo. Um dia, se o bispo não me tirar, um dia Deus me tira. Então, a gente foi feito para não ficar. A gente foi feito para ir. Agora, é fácil? Claro que não. É fácil aposentar? Não. É bom a aposentadoria, também não é boa. Mas é bom aposentar, né? Mas precisa trabalhar e ser aposentado, porque senão não dá. Então, são quantas coisas que a gente tem que fazer? Muitas. É por isso que temos que lutar. Então, essa pobreza, ao mesmo tempo, é um mistério da vinda de Cristo, porque na nossa necessidade, Deus se dá a nós. E quando Ele se dá a nós, nós crescemos com as obras divinas. E uma ação do Espírito Santo que nos faz conformar a nossa vida ao seu amor. Como? Um povo bem disposto. Você pergunta para um rico se ele quer fazer alguma coisa? Não. Se interessar, ele faz. Se não interessar, não faz. E o pobre? Eu lembro, né, quando era mais jovem, o vizinho lá, vamos encher uma laje. Então, chamava todos os vizinhos, todo mundo ia lá. Era um sábado que a gente poderia descansar, era o sábado inteiro enchendo laje, né? Virando massa, carregando peso. No final tinha pão com mortadela, era coisa boa, né? Então, mas o que na verdade fazia era isso, né? Ajudava os outros e nisso estava a alegria. Isso fazia as pessoas se unirem. O que a gente ganhava no dia de folga? Trabalho. Mas fazia isso com amor por causa do bem do outro, aí tinha um outro valor. Então se trabalha com amor, com alegria, até brincava até demais, né? Então, mas era exatamente essa pobreza de um
faz rico os outros. Então, quando um é pobre na saúde e está doente, quem está perto tem que viver a caridade e vive a alegria de cuidar daquele que está doente. Então, no final das contas, a pobreza de um é a riqueza do outro. A nossa pobreza é a riqueza do amor de Deus. E a grandeza do amor de Deus é essa nossa riqueza, que nos torna melhores. Por isso, o Espírito Santo, ele faz em João Batista, no parágrafo 717 e os seguintes, vai dizer: João Batista é aquele que preparou o caminho do Senhor, de uma conversão. A gente é preciso mudar de vida. E essa é a ação do Espírito Santo através de João Batista, mudança de vida, arrepender-se do pecado e mudar de vida. Ele é um profeta porque ele anuncia a salvação, anuncia o Salvador, aquele que vai nos libertar, que ainda não compreendem, meio que cegos. E depois, por fim, ele vai batizar. Qual é o batismo? Uma nova vida. Se a gente estava no útero materno, dentro da água e nasceu para o mundo, agora essa água da purificação de João Batista é para uma nova vida, para a conversão dos pecados. E o batismo em Cristo já é mais do que isso. É um nascimento já para o céu. Já começamos a nascer para o céu desde o dia do nosso batismo, inseridos na vida de Cristo. E essa é uma ação escondida do Espírito Santo na nossa alma, uma manifestação. A gente naquele momento foi inserido na vida de Cristo, mas ganhamos Cristo no nosso coração. E a ação do Espírito Santo na nossa alma. Então foi esse o presente que nos é dado desde o dia do batismo. Agora é preciso usar esse dom, esse presente que Deus nos deu, agindo bem. Depois tem a sequência, que é a ação do Espírito Santo na Virgem Santíssima. Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude dos tempos. Porque se o Espírito Santo a fez nascer sem a mancha do pecado original, a preparou para receber Deus, não é diferente a nossa vida. Como Deus nos prepara para um dia entrarmos na glória dos céus? Pelos sacramentos. Também vai nos preparando pela boa confissão, pela vida de oração, pela busca da Eucaristia, que é o alimento da vida eterna. Então, quando buscamos a Cristo, essa é a preparação para a nossa mudança. A preparação também na vida da Virgem Maria aconteceu desde o ventre materno. Foi concebida sem a mancha do pecado original, para receber aquele que é todo puro, que é Deus. Então, o que acontece é que o Espírito Santo a preparou, e o Pai encontra nela uma morada em que o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. A Virgem Maria foi um instrumento em que Deus se fez presente no meio do mundo. Por isso temos que venerar a Virgem Maria, porque não é sem igual. Ela foi instrumento da graça de Deus para que Deus habitasse no meio dos homens. Se o Espírito Santo agia nos profetas, isso era um sinal, uma epifania, uma manifestação de Deus, agora em Maria não é só uma epifania, uma manifestação, é a concretização de todas as promessas que Deus havia feito, que viria ao mundo para salvar os homens, que enviaria o seu Messias, o Cristo, para que os homens fossem salvos. É nesse sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como um trono da sabedoria, que a gente reza na ladainha, sede sapiência, sede da sabedoria, e que às vezes pronunciou errado isso. Sede da sabedoria, sede da sabedoria, É que a palavra sede e sede, bons, é a mesma palavra, escreve do mesmo jeito, mas um é verbo, um é um objeto, o trono, e outro é uma necessidade humana. Um é sede, outro é a sede, e outro é sede bom, o outro é o verbo. É a mesma palavra, mas três entendimentos diferentes da mesma palavra, Mas cada uma tem uma função. Uma é uma coisa, um é um verbo, uma é um objeto, é um objeto onde Deus se fez sede da sabedoria, porque Deus, que é a sabedoria eterna, pousou e repousou sobre o ventre da Virgem Maria. Por isso amamos tanto a Virgem Maria. Se a cruz é onde Deus nos salvou, é a porta do céu, a Virgem Maria também é essa mesma porta do céu, porque a sabedoria veio no meio dos homens. Nela começa a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito Santo vai realizar em Cristo na Igreja.
Então, o que Deus fez, o que Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, fez no coração de Maria, a partir do parágrafo 722. O Espírito Santo preparou Maria com a sua graça para habitar corporalmente a plenitude da divindade. Maria, o que ela fez mais? No parágrafo 723, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. Se antes preparou e nasceu sem a mancha do pecado original, foi escolhida por Deus para ser a filha de Sião, alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Se ele preparou a Virgem Maria, nela realizou o plano divino, realizou assumindo a condição humana. O Espírito Santo manifesta o Filho, o tornando filho dessa Virgem. É a manifestação de Deus. Deus assumiu a condição humana nela. E por fim, no parágrafo 725 vai dizer, qual é a ação do Espírito Santo? Que por Maria ele começa a pôr em comunhão com Cristo os homens. A primeira a entrar em comunhão plena com Deus é Maria. Os apóstolos agradaram, mas erraram. Agora em Maria, a plenitude assumiu a condição humana. A plenitude que é o próprio Deus. Então, o ato de comunhão do Cristo com os homens começa em Maria. A primeira a acolher Deus no seu coração e no seu ventre. No coração os profetas também assumiram, mas agora no seu ventre, fazendo presente, estando unido pessoalmente, não espiritualmente apenas, não ouvindo a voz, não vendo a chama e sob a sarça ardente, mas agora pessoalmente, em Maria se dá a comunhão do Cristo com os homens. E essa mulher, escolhida por Deus, é mãe de todos os viventes, de uma nova vida. Não como Eva, mãe de todos os viventes da terra. Essa é mãe dos viventes do céu. Por isso amamos tanto a Virgem Maria, porque se por uma mulher fomos criados, por essa mulher recriados. É uma nova esperança, e assim a ação do Espírito Santo nos profetas, João Batista, na igreja, em Maria. A ação do Espírito Santo se dá dessa forma. E também em Cristo, pela ressurreição, pela morte, ele foi glorificado. Ali também está a ação do Espírito Santo no próprio Cristo. Quando fala com Nicodemos, quando fala com a samaritana, quando fala de muitas coisas, o diálogo, ele mesmo vai glorificar por sua morte e ressurreição, porque vai dar a todos eles, depois disso, o Espírito, aquele que vai conduzir a humanidade à salvação. Por fim, aqui, nessa parte do Espírito Santo, o Espírito de verdade, parágrafo 729. O Espírito de verdade, o outro Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele nasceu do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos, ele estará conosco para sempre, ele permanecerá conosco, ele nos ensinará tudo e nos lembrará tudo o que Cristo nos disse, e dele dará testemunho, conduzir-nos à verdade inteira e glorificará a Cristo. Aqui termina esse parágrafo dizendo: quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Porque o que vem fazer o Espírito Santo? Vem nos defender, vai mostrar o pecado para nos defender, vai mostrar a justiça para cumprirmos a vontade divina, e vai mostrar o julgamento daqueles que se corresponderam à vontade de Deus e se assemelharam pelas boas obras, serão colocados no reino dos céus. Os que não se exercitaram, não compreenderam, não foram justos, não se arrependeram do pecado, o julgamento será pesado. Pode ser que vá para o purgatório, porque não correspondeu à vontade divina tanto quanto Deus queria. Ou, pior, pode ir para o inferno. Mas por quê? Porque o Espírito Santo que vai mandar? Não. Jesus que vai mandar? Não veio julgar o mundo, mas veio salvar o mundo. Mas se o mundo não quer ser salvo, por isso a nossa correspondência. Ouvir e depois ser lembrado. Deus nos deu a vida,
nos fez ouvir a verdade, o caminho e a vida, e ainda nos ensina a trilhar por esse caminho. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma. Em Pentecostes, o que acontece naquele dia? Se realiza uma efusão do Espírito Santo que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. Da sua plenitude, o Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito nos corações. E esse Espírito é derramado desde o dia do nosso batismo. E ele é renovado, por isso a renovação, né, do Espírito no nosso coração, a cada sacramento que buscamos. Pela confissão, pela comunhão, a cada comunhão se renova essa efusão do Espírito Santo na nossa alma. Porque a ação dele é contínua, não foi só uma vez, não foi só Pentecostes, não. A ação dele é contínua, é todo dia. Por isso que quando a gente comete um pecado, um erro, vem aquela decepção e tristeza, a gente fica triste com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que não fez certo, porque a gente sabe que não correspondeu, podia ter feito melhor. Pode até dizer uma mentira e ninguém nunca descobrir aquela mentira, mas nós sabemos que isso fere já o nosso coração. Por que mentiu? Para ficar bem diante dos outros. E qual é a raiz disso? É o orgulho. O que tirou o diabo do céu? O orgulho. Então o orgulho nos tira do caminho dos céus, porque nos quer fazer como se fossem eficientes, quando na verdade somos os pobres. E Deus vai dar riqueza. Por isso corremos a Ele. Ele vai sanar a nossa orfandade, a nossa pobreza, a nossa miséria. O Espírito Santo é um dom de Deus. Parágrafo 733. Deus é amor, e o amor é o primeiro dom, que é Deus. Ele contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. Por isso, Ele nos une de novo. Ele sabe dos nossos pecados. Basta ver aquela passagem de São Pedro, né? Senhor, eu morrerei por ti. Prometeu, cumpriu? Não. Negou 3 vezes Jesus. E quando Jesus vai ao encontro dele, que é bonito, né? Vai ao encontro dele, Pedro, tu me amas? Agora eu tenho uma missão para você, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apesar da fraqueza, da miséria, de todas as coisas, corresponder todo dia. Enquanto ele prova o amor, ele ama. Quando ele não prova o amor e foge dessa responsabilidade, não amou. Então, se não amou, não está em comunhão com Deus. Então, esse é o perigo da nossa vida. O Espírito Santo, ele age de forma abrasando o nosso coração, a encontrar alegria no bem que a gente faz. É engraçado que quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente fica tão satisfeito, ainda que ninguém veja, a gente fica contente. Por quê? Porque fez bem. Porque era isso que Deus queria da nossa parte, que fizéssemos bem uma coisa. Agora, quando a gente não faz bem, ficamos tristes. E por quê? Porque éramos capazes de fazer. E essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma, né? Arrepender-se do bem não feito e refazer pelo amor. Por isso, como que se aplaca uma multidão de pecados? São Paulo vai dizer isso, pela caridade, pelo amor. Então, com o amor, reparamos o mal feito. E o mal feito é a falta de amor, falta de Deus no nosso coração, falta de Deus nas nossas ações. Então, essa é a ação do Espírito Santo. E o que ele faz? É a verdadeira comunhão, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Essa é a comunhão. Ele te dá em comum acordo com Deus o que te faltou de assemelhar-se com Deus por causa do pecado. Então, se nós somos pecadores, o que temos que fazer? Recorrer a essa ação do Espírito Santo e voltar. E como isso acontece? Arrependidos, como diz São João na primeira carta, retornar ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O dia do nosso batismo, em que a gente foi inserido na vida de Cristo. Então, pecou, você fugiu dele. Então, o que faz a confissão? Faz voltar para ele de novo, entrar em comunhão. E o que é essa comunhão? Né? É restituir aquilo que havia perdido, a semelhança e a imagem de Deus. Fazer restituir o que nos falta. O que nos falta para ser bom? Então, é isso que o Espírito Santo fará no nosso coração. Né? Esse penhor e essas primícias
da nossa herança, aquilo que a gente vai receber do Espírito Santo, é próprio da Trindade, que é amor. Mas ele vai nos dar e possibilitar, pelo fato de termos recebido uma força, a do Espírito Santo. Nos é dado uma força, um fogo abrasador, que abrasa o nosso coração a querermos cumprir bem essas coisas. E aí, parágrafo 736 diz assim: aquele que nos enche, na primeira linha, é por esse poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira videira, nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor. Quais são esses frutos? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Não é autonomia, não. Autonomia é quando a gente quer fazer a própria lei. É autodomínio. É vencer a própria miséria e o próprio pecado. Dominar a nossa vontade. Quero dormir. Não está na hora. Quero comer tudo. Não pode. Quero fazer isso. Não deve. Isso é um autodomínio. Porque a gente está olhando para o que quer? Não. Porque é bom. Para aquilo que Deus quer. Por isso, isso são os frutos deste amor, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. É isso que são os frutos que Deus vai dar. Por exemplo, quando a gente sabe que não está plenamente nos frutos do Espírito Santo, pronto, vamos lá. Tem amor por Deus? Tem. Tem alegria? Às vezes não. Então está faltando esse fruto. Por que falta alegria? A alegria, ela provém daquilo que se faz. Quando a gente não faz uma coisa que era exigido, vem uma tristeza, porque vem uma decepção conosco. Isso é como se tivéssemos uma dívida, não só com Deus, mas com os outros. Quando a gente tem que fazer e não faz. Então vem uma tristeza. Então é como se a gente cobrasse, a nossa consciência dissesse assim para nós: não fez, toma vergonha, tem que ir lá fazer, põe em ordem. Então, não precisa o outro me acusar. A minha consciência me acusa. E não adianta eu fugir, porque ela está me pedindo para fazer melhor. E a alegria vem daquilo que se faz. Quando a gente termina um trabalho, dá uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, porque primeiro, terminou. Segundo, porque você venceu. Terceiro, porque esse esforço de terminar causou um bem para todo mundo em volta. Deu bom exemplo para todo mundo. Então, a alegria brota das boas obras. Quando a gente faz bem uma coisa, dá alegria. Quando a esposa é carinhosa com o marido, quando o marido é paciente com a esposa, quando os filhos são obedientes ao pai, olha, dá alegria para todo mundo. A família está perfeita, por quê? Porque cada um cumpriu o que tinha que cumprir. É isso que nós pedimos a Deus, porque nós esquecemos essas coisas, né? Longanimidade, quer dizer, é prontidão de fazer as coisas, né? Mesmo elas, né? no seu tempo. Benignidade, né? Estar sempre disposto a fazer bem as coisas, bondade para com as pessoas, né? Fidelidade na vida de oração e naquilo que é a nossa missão, mansidão para suportar as dificuldades e autodomínio para vencer a própria vontade. Porque se nós não vencemos a nossa vontade, não fazemos a vontade divina. E a Virgem Maria fez a vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E Deus se fez presente. Quando a gente vai cumprir bem? Quando fizer presente. E aqui, por fim, o último texto sobre o Espírito Santo, que o Catecismo apresenta, parágrafo 737, vai dizer: a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja. Aqui o próprio Catecismo afirma, com todas as letras, acontece na Igreja. Por quê? Porque a Igreja é a Assembleia. O que é a Assembleia? É a união de pessoas. Então, essa Igreja se manifesta quando estamos unidos em comunhão com a vontade de Deus. Mas é verdade que o mais fraco, os apóstolos também estavam unidos na última ceia. Um negou 3 vezes, um traiu, um duvidou que tivesse ressuscitado depois, brigaram para sentar à direita e à esquerda e os outros ficaram com ciúme. Então essa era a igreja, cheia de defeitos. Mas unidas em Cristo, todos venceram seus pecados. Tomé foi curado, São Pedro foi curado, São Tiago e São João não procuraram mais sentar à direita e à esquerda, procuraram o último lugar. Então foram esses os detalhes que vão mudando. Só Judas Iscariotes que não achou que não tinha solução. Não tenho salvação. Então o que ele fez? Abandonou. Normalmente o que as pessoas fazem. Lutero, o que ele fez? A mesma coisa. Achou que não tinha jeito de mudar de vida por causa dos pecados morais e abandonou a fé.
E criou a própria fé. Então basta, já quem está escrito no livro da vida está escrito, quem não está, não está. Então o que eu preciso fazer? Basta só o batismo e a gente já está no caminho. Então não precisa mais mudar de vida. Como é que o mundo vai ser bom se a gente não mudar de vida? Por isso, aquilo que ensina a igreja é uma preparação da vinda do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz para a igreja? Prepara os homens, antecipa-se a eles pela sua graça. Então, antes da nossa ação, já está o Espírito Santo falando no nosso coração. Ele prepara o nosso coração para os problemas e as alegrias dessa vida. Então, vai vir um problema. Pronto, ele já veio antes, ele já preparou. Agora é só você olhar, porque ele veio curar os cegos. Então, a gente não consegue ver aquele problema como uma solução, mas é uma solução. Às vezes um problema é o caminho que Deus escolheu para nos libertar de um outro problema. Então, primeiro o Espírito Santo prepara os homens com a sua graça. Depois ele manifesta-lhe o Senhor ressuscitado. Ele manifesta Cristo que venceu, mas que morreu. Que está glorioso, mas que sofreu. Então, o que ele faz? Ele manifesta para toda a igreja que a vitória numa casa limpa é o trabalho da faxina. Do salário para sustentar a família é o trabalho do mês inteiro. De um título e um diploma da faculdade são 5 anos de sacrifício. Então, é isso. Então, o que o Espírito Santo manifesta? Que um bem exige um sacrifício. A cruz leva para a glória e o sacrifício leva a um bem. É isso que o Espírito Santo faz, manifesta o Senhor ressuscitado, para que ninguém tenha medo. O êxito de um trabalho imenso e de uma tremenda luta na terra traz a alegria do céu. Agora, isso serve para a nossa vida. Quais são os trabalhos exigidos da nossa vida? Vão trazer alegria, mas a princípio parece que não tem fim. Uma faculdade é 5 anos, para aposentar 35, né? Para ganhar o céu pode ser que 60, 70, 80, 90. Passando Terezinha faz 24. Teve que trabalhar menos nessa vida. Mereceu mais rápido o céu, mas também pecou menos. A gente, quanto mais vive, mais a gente peca. Então esse é o problema nosso também. Deus vai dando mais tempo, mas vai ficando cada vez mais difícil. E depois vai doendo aqui, doendo ali, a gente começa a reclamar da gente mesmo. Ai, meu Deus, já não aguento mais esse corpo. Me liberte desse corpo, porque a alma já está no céu, mas o corpo está doendo. Então, quantas misérias nós temos, né? Muitas. Por isso, ele manifesta o Cristo ressuscitado, para que olhando para o amor ao qual devemos almejar e chegar um dia, é preciso passar pelo Calvário. Então ele manifesta Cristo ressuscitado, que passou pela cruz. Depois ele torna-lhes presente o mistério de Cristo, né? Eminentemente na Eucaristia. Torna-lhes presente o mistério. Por que a gente celebra a missa? E essa é a parte mais bonita. Porque a missa é Eucaristia. Em grego se chama ação de graça. A maior graça e a maior ação da graça de Deus no mundo é a sua presença que pode nos salvar. E quando isso acontece? Na missa. A missa é para nós a nossa união com Deus, a comunhão com esse amor, a manifestação desse amor que venceu o mundo. Então, por que a missa é por excelência o rito principal da Igreja Católica? Porque Cristo quis que fosse. A Igreja inventou isso? Não. Cristo fez. Cristo queria que isso fosse. Eis que estarei convosco todos os dias. Assim, ele torna-lhes presente o mistério de Cristo. Eu que venci, estou convosco no vosso sofrimento. Não desanime, nem se perturbe o vosso coração. Eu venci o mundo. E é isso que nosso Senhor quer, que ninguém desanime, nem entre em desespero, porque Deus está conosco. Ele torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los e, por fim, colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto. E que o vosso fruto permaneça. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Os frutos que daremos são aqueles que nós vimos anteriormente. Amor, que é divino. Alegria de cumprir a vontade de Deus. Paz,
porque tivemos uma grande batalha e o nosso coração e a nossa consciência está em verdadeira paz, porque cumprimos o que devíamos fazer. Longanimidade, porque de verdade temos uma vida inteira para viver o amor e a graça de Deus. A benignidade em aceitar as dificuldades, a bondade em cumprir os nossos deveres, a fidelidade em acreditar a Deus e sermos fiéis, a mansidão nas dificuldades da vida e o autodomínio sobre a nossa vontade. Aqui são os frutos do Espírito Santo na nossa alma. Quais são os frutos? Para que produzais frutos. Quais são os frutos? São esses. Quando falta mansidão, a gente está desesperado, é porque é igual criança, quando está com fome, né? Começa a chorar. Por que ela chora desesperada? Porque está com fome. Ela não está treinada ainda a ter mansidão. Agora, quando ela está crescendo um pouquinho, mãe, quero comer, espera um pouquinho. Mãe, quero comer, espera um pouquinho, que daqui a pouco que nós vamos comer. Então, quer dizer, ela começa a aprender com o tempo. O autodomínio da criança vai sendo dado quando ela é exigida. A mesma coisa conosco. O autodomínio sobre a nossa vontade não é quando queremos, mas é quando podemos. Basta ver quantos casos bonitos, né, na história, quando os filhos passavam fome num período de guerra, os pais conseguiam um pouco de alimento, abriam mão até do alimento deles para dar aos filhos. Ficavam mais fracos, mas faziam de tudo pelos filhos. Isso é prova de verdadeiro amor. Então é isso, abrir mão, quer dizer, não que não tenham fome, tinham, mas autodomínio entre o amor dos filhos e a própria vontade, primeiro o amor dos filhos. Então aí você entende que a manifestação do amor de Deus e do Espírito Santo nessa alma abrasou esse coração ao ponto de fazer bem a vontade divina. E é isso que nós pedimos a Nosso Senhor, essa graça, de não sermos cegos e vermos essa graça de Deus, né? Depois, quando colocar em prática, né, ele prepara essa ação de graça, ele manifesta em Jesus Cristo, torna-lhes presente na presença real de Cristo na Eucaristia e nos coloca em comunhão com Deus para produzirmos frutos. E esse é o propósito de Deus, que sejamos manifestação do seu amor no meio dos homens. E a consequência de quem manifesta amor já está no amor. O reino de Deus já começou para vós. E aí por isso a salvação vai ser mais fácil. Os que amam aqui já vivem em comunhão com Deus. E o que vai ser o céu? Já vivem aqui em comunhão. E é isso que a gente procura fazer. Viver em comunhão com Deus. E quando cairmos, levanta e começa de novo. Começar tudo de novo. Arrepender-se, chorar amargamente as dores do pecado e recomeçar tudo de novo. Ali vem alegria, paz, bondade, mansidão, autodomínio. É isso que Nosso Senhor quer. Esses são os frutos de quem olha para Deus e, apesar da pobreza, conta com Deus. Somos pobres, não temos nada. Deus é tudo para nós. E é isso que pedimos hoje a Nosso Senhor. Por fim, parágrafo 739 e 740. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, que difunde nos seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros do seu corpo, todos nós, o seu Espírito Santo, o santificador, a ser tratado na segunda parte, né, desse catecismo que vai dizer aqui, né, lá na frente. Essas maravilhas de Deus, oferecidas àqueles que creem, aos crentes, nos sacramentos da Igreja, produzem seus frutos na vida nova, em Cristo, segundo o Espírito, né, que vamos tratar lá para frente também. Por fim, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós em gemidos inefáveis. O Espírito Santo é o artífice das obras de Deus e é o mestre da oração. Ele é o que nos precede, nos prepara, manifesta o amor de Deus através da graça. É Ele que vai agir em nós e Ele é o mestre da oração. Não sabemos o que pedir, às vezes pedimos muitas asneiras,
Pedindo, que Deus me cure, que Deus me liberte, que Deus faça morrer o inimigo, né? Então pedimos essas coisas e às vezes não é a ação do Espírito Santo. Tendo o inimigo e a gente pagando o mal com o bem, seremos salvos. O inimigo se tornou o melhor instrumento da nossa santificação. Só que a gente não entende. Quem que santificou Santa Rita? Os instrumentos que Deus mandou. Os filhos vingativos, um pai violento, né? Os pais que obrigaram ela a fazer uma coisa que ela não queria, a freira madre que perseguiu ela e que não acreditava nela, as doenças e todas essas coisas, com mansidão e verdadeira alegria, cumpriu a vontade de Deus. Ela foi boba e aceitou? Não. Por que ela é padroeira dos impossíveis? Porque a vida dela foi impossível. E o que fez ela suportar foi o amor de Deus. Mesmo quando sofria muito, mesmo quando não dava conta, mesmo quando até teve um período que teve até uma certa loucura, quando perdeu os filhos, o marido e tudo, viveu um tempo numa caverna, quase que como louca. Sim, Deus permitiu até a loucura para ela se encontrar. Sem Deus, o que ela seria? Uma louca. Com Deus, uma santa. Então, essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma. Deus permite umas coisas que a gente não entende, mas todas elas, como diz a carta aos Romanos, todas essas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que faz o Espírito Santo. Vai fazer com que tudo seja um caminho da nossa santificação. O doce hóspede da nossa alma, um fogo abrasador, que vai nos fazer ver o mundo com outros olhos. Para os apóstolos, esse mesmo Espírito fez com que aqueles homens covardes se tornassem corajosos. Assim o Espírito Santo faz também de nós. Qual é o nosso pior defeito? A ação dele na nossa alma vai ser olhando para Cristo, autodomínio, de fazer a vontade de Deus, mas é verdade, só com a graça dele. Sozinho seremos orgulhosos. Com a graça corresponderemos ao amor de Deus. E é isso que Deus quer dar a todos nós. Terminei 5 minutos antes, já que eu comecei 5 minutos antes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como última parte do Espírito Santo foi sobre a Igreja, a ação do Espírito Santo na Igreja, o próximo é: creio na Santa Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. E nós vamos estudar isso na próxima aula. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Boa noite.